Olá pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso curso de formação de agente de endemias, certo? Hoje vamos falar sobre prevenção e tratamento de doenças infecciosas, certo? Percebam que nossas aulas estão sendo sempre continuadas, sempre estamos abordando pontos de aulas anteriores, certo? Na aula de ontem, vocês viram de forma específica com a professora doutora Leolina aspectos relacionados aos equipamentos de proteção, né? A gente já tinha tido feito a introdução na minha aula anterior e ontem foi dado continuidade, certo? Hoje a gente vai falar um pouco das promoção, prevenção e tratamento de doenças infecciosas, certo? Lembrando, gente, que a parte de tratamento é bem breve, uma vez que tratamento de doenças vai depender muito de cada doença específica vai ter o seu tratamento, certo? Então, não faz parte do nosso contexto, do nosso curso, estarmos trabalhando a fundo, aprofundando tanto o tema, tá certo? Então, que o tema da nossa aula, prevenção e tratamento de doenças infecciosas, certo? De início, né, eu trago para vocês a importância do tema, né? Porque dentre as aulas da epidemiologia, as doenças infecciosas é a mais tradicional, tá certo? Então, desde muito tempo que as doenças infecciosas, elas existem, certo? Sendo uma das mais conhecidas, a varíola, certo? Então, a partir do surgimento, a partir da identificação de doenças infecciosas, foi sentindo-se a necessidade de aprofundar estudos sobre o tema em questão, tudo bem? Então, a epidemiologia, ela nasce com as epidemias das doenças infecciosas, ou seja, o surgimento e a ampliação das doenças infecciosas fez com que surgisse, a epidemiologia, certo? Que trabalha os aspectos justamente das doenças, da questão de saúde pública, voltadas principalmente para a prevenção, para a promoção da saúde e identificação e intervenção em cima de doenças infecciosas, tá certo? Então, com o advento, com o passar do tempo, foram estudos sendo elaborados, estudos sendo identificados, necessidades de trabalhos sendo identificadas e a partir daí disciplinas, fontes de estudos foram se ampliando. À medida que as doenças vêm surgindo, à medida que vem acontecendo dificuldade de trabalhar no contexto das doenças, vários estudos, várias disciplinas vêm surgindo, E uma delas é a epidemiologia, Como eu já falei, ela vai trabalhar em cima das doenças infecciosas e vocês, como agente de endemias, fazem parte desse contexto da epidemiologia, uma vez que irão trabalhar em conjunto com a vigilância epidemiológica, certo? Fazem parte da vigilância epidemiológica, que vão estar, como a gente já viu nas outras aulas, vão estar inseridos na comunidade, inseridos em meio aos atores sociais, identificando as demandas, identificando os problemas de saúde, relacionados principalmente à questão do surgimento de doenças, fontes, fatores de surgimento de doenças, certo? Então, nesse slide, eu trago para vocês a questão da terminologia, que as doenças infecciosas, elas são, dependendo das fontes, elas são conceituadas, elas são chamadas
por outros nomes, certo? Né? Doença infecciosa, que é um nome bem comum, doença transmissível, doença contagiosa ou infecto-contagiosa. Mas todas elas vêm com a ideia de propagação. Então, quando a gente vê qualquer um desses termos, doença infecciosa, doença transmissível, doença contagiosa, infecto-contagiosa, então a ideia que a gente vai ter é de propagação. A ideia que a gente vai ter é de disseminação, de ampliação, de muitas pessoas infectadas, de muitas pessoas contaminadas. Então, todas elas, embora sejam palavras, né, mudanças somente nas palavras, todas elas vão ter uma ideia de propagação, né? E assim já vai identificando o quê? Um alerta, sinal o quê? De perigo, cuidado, estratégias de prevenção, estratégias de promoção, tá certo? Meios de cuidados. Então, quando se vê qualquer um desses conceitos, dessas terminologias, então automaticamente nós já vamos identificar que é algo que causa dano, que é algo que vai trazer prejuízo para o coletivo. Isso aí a gente vê nos dias de hoje, a gente vê na atualidade com a questão da pandemia do coronavírus. Então a gente vê que é uma doença transmissível, que adentra nesse contexto da nossa aula de hoje. E aí a gente tem que assumir a responsabilidade, temos que ter a nossa responsabilidade para com o coletivo. Então é o que a gente não vê nos dias atuais. Muitas das pessoas ainda desacreditam, muitas das pessoas não levam a sério, certo? Mesmo sendo, né, direcionada com a ideia de propagação. Então a gente vê o quê? Uma coisinha, uma doença que surgiu lá na China. Ela está onde? Ela chegou aqui no interior do Ceará. Então, com o conceito, a gente vê e associa com a ideia de propagação. Então, independente da maneira como vocês encontrarem essa questão, né, doença infecciosa, doença transmissível, todas elas vão nos dar a primeira impressão e vão nos ofertar uma ideia de propagação, certo? Então, afinal, o que é infecção? Para a gente ver o que vai ser a doença que são doenças infecciosas, a gente tem que entender o conceito de infecção, tá certo? Então, infecção ela vai ser o quê? A invasão e a multiplicação dos micro-organismos dentro do tecido do corpo, produzindo sinais e sintomas e também uma resposta imunológica. Então, vai existir o bioagente patológico, que vai ser o quê? Os micro-organismos, certo? Esses micro-organismos, quando adentram aos nossos tecidos, quando têm acesso às nossas estruturas corporais, podem causar problemas, podem causar o que chamamos de doenças. Então, a doença infecciosa é uma doença clinicamente manifestada resultante de uma infecção. Ou seja, vai haver uma manifestação após o indivíduo, o sujeito, ter sido infectado, certo? Por algum micro-organismo. Infecção vai ser a invasão e a doença infecciosa vai surgir a partir da infecção, a partir da invasão. Certo? Então, eu trouxe aqui nessa imagenzinha para vocês, né, que mostram dois mundos diferentes. Então, aí eu trago para vocês aquele ponto que a gente viu, que a gente vem vendo, que a gente vem batendo na tecla desde quando a gente viu lá no SUS, né, a questão dos fatores biopsicossociais, dos fatores determinantes, certo? Então, aqui eu trago para vocês o quê? Que a distribuição e a ocorrência das doenças infecciosas variam de acordo com as condições em que o indivíduo, em que o sujeito vai estar inserido. Então, aí a gente pode lembrar sempre daquele exemplo da pessoa, né, que tem a doença, tem a hipertensão, foi a que eu usei no exemplo,
e mora, vamos imaginar, mora no lado A e a outra tem hipertensão e mora do lado B. Então, a qualidade de vida, as condições de vida, as condições socioeconômicas, as condições biopsicossociais vão ser diferentes. Então, isso aí tudo vai influenciar, né, na questão da aquisição da pessoa adquirir uma doença infecciosa. Vocês acham que quem tem mais condições de adquirir uma doença infecciosa? As pessoas aí do lado A ou do lado B? O lado B é que tem a piscina, as piscinas, várias piscinas. Então, quem vai ter mais possibilidade? Quem tem mais acesso à alimentação de qualidade? Quem vai ter mais acesso ao esporte? Quem vai ter acesso ao lazer? A ou B? Logicamente que a gente vai identificar que é B. Então, as condições em que o usuário, em que o sujeito está inserida, vai estar relacionada diretamente à questão de adquirir, de contrair uma doença infecciosa. Certo, gente? Então, trago sempre, vocês já dizem, Leandro toda vida fala disso, toda vida traz isso, porque está relacionado, porque é algo que faz parte da realidade. Porque no momento que a pessoa, no momento que uma criança, um adolescente do lado A dessa figura aí, anda descalço, não tem acesso à água tratada, ao lado de sua residência tem lixões, terrenos baldios, não tem saneamento básico, não tem fruta, não tem uma alimentação balanceada. Então, tudo isso aí vai torná-lo vulnerável para adquirir uma doença infecciosa. Então, eu sempre trago para vocês, porque para vocês compreenderem que a doença, o processo de adoecimento, ela sempre vai estar relacionada ao meio, aos fatores biopsicossociais. Então, a gente vê aí que realmente o conceito amplo de saúde se faz presente, que a saúde não vai ser só ausência de doença, certo? Então, dando continuidade aqui, relacionado ao que a gente falou, né, a transmissão, né, ela vai passar por uma cadeia. Então, a transmissão, para que um indivíduo venha adquirir uma patologia, tem que estar aí, tem que fazer parte desse ciclo. Então, agente infeccioso, fonte, porta de saída, forma de transmissão, porta de entrada e o hospedeiro suscetível. Certo? O agente infeccioso vai ser o quê? O bioagente patológico, que é o que a gente viu, que vão ser os micro-organismos. Essa fonte de contaminação, o que vai ser? Vai ser uma exposição sexual? Vai ser um contato com alguém? Essa porta de saída, o que vai ser essa porta de saída? A forma de transmissão vai ser uma forma direta, uma forma indireta? A porta de entrada, o que vai ser? E o hospedeiro suscetível. Então, esses 6 tópicozinhos, esses 6 nomenclaturazinhas, são que fazem parte da cadeia de transmissão de micro-organismos. Então, sempre que houver uma transmissão de micro-organismo, vai sempre estar presente aí essa cadeia. Vai estar sempre presente esses aspectos aí, voltado, certo? Então, nessa outra imagenzinha, nesse slide, eu explico melhor para vocês. Então, como a infecção ocorre, né? A gente viu que vai ter aquela cadeia, certo? Então, eu trago aqui resumida. Para que a infecção ocorra, vai ter que acontecer um desequilíbrio entre 3 fatores: agente infeccioso, hospedeiro e ambiente, certo? Então, esses três aspectos, eles têm que manter em equilíbrio, certo? Então, no momento que há o desequilíbrio entre esses fatores, vai acontecer o quê? A infecção, consequentemente, o surgimento de uma doença infecciosa. Então, quando o indivíduo,
está em meio ao agente infeccioso, bactérias, as rictésias, que são bactérias menores, são bactérias, só que são as bactérias mais menores, fungos, vírus, protozoários, eumintos. Então, quando o hospedeiro tem acesso, está mais próximo a esses agentes, a chance de acontecer um desequilíbrio é grande. Então, o hospedeiro, com relação ao hospedeiro, será que aquele hospedeiro, será que o usuário, aquela pessoa da comunidade, será que ela não está susceptível a adquirir uma doença infecciosa? Que é todos aqueles fatores que a gente falou anteriormente. Será que ele está em condições de alimentação? Será que ele está em condições, será que ele mantém condições higiênicas? Será que ele tem acesso à água potável? Como é que está a imunidade? Porque vai ser diferente. É a mesma coisa que eu falei, um idoso vai ser diferente de uma criança. O ambiente que ele está inserido, o ambiente que o usuário está inserido. Vocês, como ACE, passaram lá, fizeram uma visita domiciliar e identificaram uma casa com muita sujeira, muita bagunça. Uma casinha numa periferia, quase dentro d'água. À noite não tem quem aguente dormir com tanta muriçoca. É lama, é lixo, é um esgoto passando ali perto com fezes. E aí, esse ambiente está em equilíbrio? Nesse ambiente vai ter o quê? A presença de quê? Agentes infecciosos. E o hospedeiro, será que está com sua imunidade ativada, alta, em equilíbrio? Será que ele está tendo os nutrientes para manter seu corpo imune, forte, para uma luta com esses possíveis agentes infecciosos? Então, quando há o desequilíbrio entre esses três fatores aí, acontece a infecção e possivelmente o surgimento da doença infecciosa, certo, gente? Então, traduzindo aquela questão da cadeia, né, em três agentes, para poder vocês conseguirem compreender como a infecção ocorre. Então, se na atividade eu perguntar como é que ocorre a infecção, vocês vão responder o quê? Por causa do desequilíbrio entre agente infeccioso, hospedeiro, ambiente. Esses fatores eles têm que estar em equilíbrio para que não culmine no surgimento de uma doença infecciosa ou então de uma infecção. Então, fatores relacionados ao hospedeiro, questões de imunidade, acesso à alimentação, questão de localização, ambiente, onde é que ele está inserido, o que esse ambiente oferece, o que esse ambiente oferta, o que tem nesse ambiente. Será que vai ter a presença de agentes infecciosos? Será que eu estou num lugar onde vai ter a presença de muitos agentes infecciosos? Então, o equilíbrio entre esses três fatores tem que ser mantido, certo? Porque aí o ator social, o usuário, ele vai ficar, as chances de adquirir, de contrair uma doença infecciosa vai ser menos, vai ser reduzida, certo? Então aqui, né, eu trouxe para vocês, mais uma vez, só para vocês conseguirem compreender a questão da imunidade, a questão de cada um idoso, uma criança, vai ser diferente, a importância das medidas sanitárias, o modo de transmissão. Será que eu estou respeitando? Será que aquele usuário está respeitando? Nos dias atuais, questão do isolamento social, uso de máscara, lavagem das mãos. Será que o ator social está respeitando? Será que está respeitando o distanciamento social? Certo? Então, tudo isso aí faz parte do contexto de adquirir uma doença infecciosa.
Então, contato com animais com alguma patologia, contato com animais com algum problema de saúde que também vai ser transmitido para mim, contato com o ambiente infectado, com o ambiente contaminado, certo? Então, essa imagenzinha é só para vocês conseguirem compreender que vocês a questão da aglomeração, questão da imunidade do idoso e da criança, que vai ser diferente, dentre tantos outros fatores que a gente já vem discutindo, relacionado aos fatores, né, biopsicossociais, ao meio em que o sujeito está inserido, aos fatores determinantes de saúde. Então, a saúde é um contexto amplo. Saúde é tudo, só refrisando aqui para vocês. Saúde é tudo que a saúde está relacionada ao tudo que está em volta ao sujeito, ao tudo que está em volta ao usuário, certo? Então, as vias de transmissão, gente, elas são várias, né? Elas são conceituadas para melhor conseguir ser compreendida, melhor conseguir ser interpretada. Então, as vias de transmissão vão ser o quê? Os mecanismos pelos quais a doença chega à fonte de infecção ao suscetível. Então, a via de transmissão, né, vai ser o mecanismo em que uma doença vai atingir uma determinada pessoa, um determinado, pode ser também um animal, tá certo? Então, via de transmissão vai ser isso. Como é que aquela pessoa, vai ser o modo como aquela pessoa adquiriu uma doença. Então, ela é dividida em dois grupos: a via de transmissão direta e a indireta. Então, a via de transmissão direta vai ser quando ocorre o contato entre a fonte de infecção e o ser suscetível, sem a interferência de veículos. Então, nessa daqui, não vai ter um veículo. O que vamos dizer que vai ser esse veículo? Vamos dizer que vai ser, por exemplo, um objeto. Então, para melhor exemplificar o contexto, essa via de transmissão direta, ela vai ser dividida em dois grupos, que vai ser a imediata e a mediata, certo? Então, a imediata vai ser aquela onde vai acontecer um contato físico, né? Então, vai ter que acontecer um contato de pessoa para pessoa. Então, a via de transmissão direta vai haver o contato de pessoa para pessoa. A gente pode incluir nesse grupo das doenças infecciosas por via de transmissão direta imediata, as doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque vai haver o contato das mucosas. Então, a sífilis, gonorreia. Então, o que acontece? Vai haver o contato da mucosa peniana com a vaginal. Então, aí vai haver o quê? Um contato direto entre as pessoas. Então, quando há o contato direto entre as pessoas, vai ser uma via de transmissão direta e imediata. Tá certo? Então, via de transmissão direta vai ser quando ocorre o contato entre a fonte de infecção e o ser susceptível. Exemplo: Maria tem sífilis, Maria tem herpes, Maria tem gonorreia. Então, Maria vai ser o quê? A fonte de infecção. Aí João vai lá, tá lá numa festinha, vai lá, namora com Maria. Aí o que acontece? Pegou as doenças que Maria tinha. Então, ele era o quê? O ser susceptível. Então, nesse caso aí, vai ser o quê? Uma transmissão direta e imediata. Por quê? Porque houve o contato entre as mucosas, certo? Já a direta mediata, não vai haver o contato entre as mucosas. Então, a gente pode dizer o quê? Que vai haver o contato com secreções ou fluidos. Por exemplo,
tuberculose, hanseníase. Então, nessas aí vai ter o contato com o quê? Através do quê? De aerosóis. Então, vai estar relacionado o quê? Às vias respiratórias. Então, aerosóis, secreções, né? Questão dos espirros, que vai liberar secreções e aerosóis. Então, na transmissão, na via de transmissão direta mediata, ela vai estar relacionada às vias respiratórias. Por quê? Porque não vai haver um contato específico direto com o agente entre os reservatórios, aliás. Tá certo? Então, está relacionada principalmente às secreções nasais. Então, revisando aqui, as vias de transmissões, elas são classificadas em diretas e indiretas. A direta ela vai ser subdividida em 2 grupos. O conceito amplo da direta vai ser o quê? Quando ocorre o contato entre a fonte de infecção e o ser susceptível, sem a interferência de veículos, ou seja, quando há o contato direto entre as mucosas. Por exemplo, o contato sexual, uma doença sexualmente transmissível, quando ela é transmitida de uma fonte de infecção para um ser suscetível. Aí a gente chama o quê? Via de transmissão direta imediata, contato direto com a mucosa. Via de transmissão direta mediata, não vai haver o contato físico entre o reservatório ou fonte de infecção. Então, a direta mediata, ela vai estar relacionada ao quê? Às secreções, a espirros, em geral, às vias respiratórias, certo? Já a indireta vai ser quando a transferência do agente se dá por meio de veículos, ocorrendo intervalos maiores entre a eliminação e a penetração do agente. Ou seja, nesse aqui já vai haver o quê? O contato. Certo? Nesse aqui já vai ter o quê? Por exemplo, um objeto contaminado, eu fui lá e peguei. Então aí vai ser uma transmissão indireta, certo? Roupas de cama, utensílios domésticos, que mais? Objetos contaminados, uma caneta contaminada, roupas íntimas, vixe, né? Roupas íntimas. Tem gente que empresta roupas íntimas, gente. Por incrível que pareça, tem gente que empresta. Então aí vai ser o quê? Uma via de transmissão indireta. Por quê? Porque vai ter a transferência do agente, vai ser o quê? Por meio de veículos, né? Uma maçaneta de uma porta. Então esses veículos vão ser justamente objetos, podemos dizer assim, objetos. Relembrando, as vias de transmissão são mecanismos pelos quais a doença chega à fonte de infecção ao susceptível. Ela é dividida em 2 grupos, direta e indireta. A direta é subdividida em 2 grupos, que vai ser imediata e imediata. A imediata vai estar relacionada ao contato próximo de pessoa com pessoa, ao contato entre as mucosas. Exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, porque vai haver o contato do pênis com a vagina. Vamos imaginar doenças transmitidas por um beijo, uma herpes, vamos imaginar. Vai ser o quê? Transmissão direta imediata. Já a mediata vai ser aquelas relacionadas às vias respiratórias, certo? Por exemplo, tuberculose, hanseníase. Por quê? Porque vai estar relacionada com gotículas, com aerosóis, com o sistema respiratório, certo? A indireta vai ser aquela que vai haver a transferência do agente por meio de veículos, por meio de dispositivos, por objetos. Então, quando eu pego em uma maçaneta contaminada, vai ser uma transmissão indireta. Quando objetos contaminados, vai ser uma transmissão indireta. Roupas contaminadas e assim sucessivamente. Compreenderam? Acho que ficou bem claro, que eu dei uns exemplos bem
práticos para que vocês consigam entender. Então, eu acredito que tenha dado para vocês compreenderem, tá certo? Então, o curso da doença. Então, quando uma determinada pessoa ela tem acesso, ela tem um contato com bioagente bioagente patogênico, que vai ser o quê? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, com seus micro-organismos que colonizam, que adentram as estruturas corporais através da nossa pele, nossas mucosas, através de circulação, certo? Então, vai ser 3 etapas: colonização, infecção e doença, tá certo? Então, a colonização vai ser quando há localização do agente na pele ou na mucosa, ou seja, ainda não houve reprodução, ainda não houve nenhuma alteração no organismo. Então, quando acontece o primeiro contato, podemos dizer assim, o primeiro contato entre o patógeno, entre o bioagente patológico com a mucosa ou pele, então aí vai haver a colonização. Quando começa o desenvolvimento, quando começa a identificação do corpo, quando o corpo começa a identificar que tem ali algo estranho, então vai começar o que? A fase de infecção, a reação do organismo. Porém, ainda não vai apresentar os sintomas, certo? Por quê? Porque os sinais e sintomas, eles vão aparecer na doença propriamente dita, quando a doença estiver instalada, certo? Então, o curso da doença, ela vai ser dividida, de forma básica, de forma breve, em três etapas, podemos dizer, colonização, infecção e doença. Colonização vai ser quando tem um contato inicial entre o agente, o agente infeccioso, o bioagente patológico, com a mucosa, com a pele, certo? E a partir daí vai acontecer o quê? A reação do organismo. O organismo vai identificar que ali tem algo errado. Então vai ser o quê? A infecção. Então, meu organismo, ele não conseguiu destruir aquele micro-organismo, aquele biopatógeno. Ele não conseguiu destruir, certo? Então, aí vai começar o quê? A doença. E vai ter o quê? A presença de sinais e sintomas. Revisando para vocês entenderem, o curso da doença, de forma breve, vai ser dividida em 3 etapas: colonização, infecção e doença. Colonização, quando vai acontecer a localização, quando eu tive o contato com um bioagente patológico e ele se aconchegou, podemos dizer assim, na nossa mucosa, na nossa pele, sem causar infecção, sem causar doença. O que foi que aconteceu? Nosso organismo começou a identificar a presença daquele bioagente patológico e começou o quê? A reação do organismo, começou o quê? A identificação. A partir daí, o nosso organismo, ele não conseguiu eliminar, ele não conseguiu destruir esse bioagente. Então vai começar o quê? A fase de doença, com a presença de sinais e sintomas, tá certo? Conseguiram compreender? Não sei, expliquei 2 vezes, eu acredito que vocês tenham compreendido, tá certo? Já tem gente com sono, eu acredito, ainda está cedo, O curso está acabando, essa é a última semana, nossa penúltima aula, Quinta-feira vai ser minha última aula, as outras demais são com a professora doutora Leolina, tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês estejam compreendendo até aqui, É bem simples o tema, até porque para falar de tratamento e prevenção de cada doença específica demora muito tempo, certo?
Então aqui a gente está falando num contexto geral, porque também é algo amplo, então eu tirei os pontos mais importantes para que vocês tenham noção. Tudo bem? Lembra que mais questões de conceitos e questão da aplicabilidade vocês vão pegar na prática quando vocês estiverem desenvolvendo as atividades como agente de combate às endemias. Tudo é questão de prática. A gente não vê tudo, né? Na faculdade a gente não vê tudo que a gente vê, não. A prática é que nos torna um profissional cada vez maior, cada vez melhor. Então é na prática que as experiências são vivenciadas, é na prática que eu vou adaptar aquilo que eu aprendi. Até porque acredito que vocês tenham conhecimento de que tudo na teoria vai ser diferente da prática. Na prática eu aprendo, vamos dar um exemplo, na prática, na teoria eu aprendo um processo lindo para uma passagem de sonda, por exemplo. Na realidade, eu vou ter que passar aquela sonda de acordo com a realidade, então de acordo com os materiais que eu tenho ali. Sempre porque o ponto que eu tenho que levar em consideração é utilizar estratégias de prevenir a infecção. Tá certo? Então, é uma realidade completamente diferente. Então, quando vocês estiverem vivenciando na prática, vocês vão adaptar os saberes de vocês na teoria com aquilo que vocês vão ver na prática, tá certo? Então, com relação ao curso da doença, foi isso. Espero que vocês tenham compreendido, né? Bem conceitos, bem simples. Tem literaturas que já vão falar desse curso de uma forma mais ampla, de uma forma diferenciada, mas eu trouxe para vocês o mais amplo, o mais simples possível para poder vocês conseguirem compreender e absorver, certo? Vamos aqui dar continuidade com a questão das medidas de prevenção e controle. Gente, a questão das medidas de prevenção e controle, elas também vão ser específicas para cada, como é que eu posso dizer? Elas vão ser específicas para cada doença infecciosa. Por quê? Porque cada estratégia vai ser diferente. Mas eu trouxe aqui para vocês o quê? 2 grupos de medidas de prevenção e controle, né? O grupo das medidas gerais e o grupo das medidas específicas. Veja aí, gente. Medidas gerais. O que tem aí nas medidas gerais? Aquele ponto que a gente já viu anteriormente, né? Trabalhar em cima da esfera social, em cima dos fatores determinantes de saúde. Ou seja, vou trabalhar naqueles fatores, né? Vocês, como agente de endemias e os agentes de saúde, têm uma responsabilidade com relação aí ao trabalho na esfera social, porque vocês que vão estar em contato com a comunidade, vocês que vão vivenciar, vocês que vão identificar quais os problemas que tem ali, quais os problemas sociais que estão ali. Leandro, nossa missão como profissional de saúde, nós vamos estar resolvendo coisa social. Gente, é aquilo que eu sempre falei para vocês, né? Vocês vão adentrar numa casa, vocês vão adentrar na casa das pessoas, no lar das pessoas, e vão adentrar um pouco ao mundo, à realidade daquelas pessoas. Então vocês vão perceber que sim, que realmente as condições de saúde, elas vão estar relacionadas ao local, à forma de vida de um usuário, de um ator social. Então, a medida geral é trabalhar em quê? Em cima do contexto social. Como é que vai ser? Como é esse trabalho em cima do contexto social, né? Oferecer atividades de lazer, oferecer suporte assistencial, social para as pessoas carentes, promover desinfecção, higienização, controle de
terrenos baldios que a gente viu na nossa aula anterior, a questão do trabalho, né? A gente viu também que está relacionado, onde o sujeito está inserido, tem que trabalhar o que está ao redor dele, as esferas ao redor dele. Então, quando eu tenho um ambiente que não está propício à saúde, então, consequentemente, o ser humano, o ator, o usuário, ele tende o quê? A adoecer. Certo? Então, nas medidas gerais, a gente insere, né, com muita importância, com muita posse, a questão da esfera social. Nas medidas específicas, não sei o que, atuação nos reservatórios, interrupção de transmissão do agente e proteção do indivíduo. Tudo bem? Então, esses 3 aspectos das medidas específicas, elas vão estar o quê? Ancoradas na esfera social. Então, essa atuação nos reservatórios vai ser também é responsabilidade de quem? Do agente de combate a endemias. Então, aqueles depósitos que a gente viu anteriormente, vocês que vão atuar no controle, nos vídeos que vocês viram, acredito que vocês tenham visto, né? 2 vídeos extras que eu coloquei, achei muito interessante para vocês verem, vivenciarem, identificarem como é a vida, dia a dia de um agente de combate a endemias, né? É associado ao que a gente viu na aula, a questão da vistoria, como é feita, certo? Então, interrupção de transmissão do agente. Então, para mim interromper a transmissão de um agente, eu vou ter que ter o conhecimento daquele agente. Eu vou ter que identificar o que a gente viu anteriormente. A gente vai ter que identificar o que também? Período de incubação, transmissibilidade, tempo de apresentação de sintomas, para poder, a partir daí, a gente trabalhar em cima, por exemplo, dos contatos, forma de transmissão, a gente trabalhar para poder estar interferindo, ou seja, evitando entrar em contato com aquele patógeno, com aquele bioagente. Então, proteção do indivíduo, por exemplo, através da vacinação. Então, aqui, nessas medidas de prevenção e controle, a gente traz para a nossa realidade dos dias de hoje. O que a gente vê? Questão do que? Da higienização das mãos, usar máscaras, evitar aglomerações, o isolamento social, todo cuidado, todas as orientações. Então, adentrando essas orientações atuais, nas medidas gerais e medidas específicas. Então, o isolamento vai ser uma medida de prevenção e controle. Muitas pessoas acreditam que não, muitas pessoas dizem que não existe, desacreditam, é jogo político, é isso, é aquilo. Mas a gente que está dentro dos hospitais, a gente que vê a realidade das pessoas, dos pacientes que nunca tiveram nenhum problema respiratório, nunca tiveram nenhuma pneumonia, que chega no nosso trabalho, chega no ambiente de trabalho, chega no hospital em busca de assistência, talvez nem por causa de irresponsabilidade dele, né? A maioria das pessoas são idosos. Então, idosos que geralmente quando a gente faz testes, que chega resultado e tudo, que a gente passa para os familiares, as familiares dizem, mas ele não sai de casa. Ah, mas meu pai não sai de casa. Ah, mas meu pai é acamado. Como é que isso vai acontecer? Aí a gente pergunta, você está ficando em casa? Você está respeitando o isolamento? Você está respeitando as medidas de prevenção e controle? Não, eu também não saio de casa, mas vai ter sempre aquele filho desobediente, vai ter sempre aquelas compras que vão chegar da rua, do mercado, que não vai ser feito uma desinfecção. Então, às vezes, na maioria das vezes,
As medidas de prevenção e controle, elas são instituídas, mas o usuário, ele não quer respeitar, ele não quer acreditar, ele não quer admitir, ele não quer entender, ele não quer compreender, certo? Então aí a gente entra num ponto também, na questão das infecções hospitalares, né, que é considerado um problema de saúde pública. Muitos casos de infecções hospitalares, resistência bacteriana, né, pessoas que fazem uso de antibióticos sem necessidade, então as bactérias, o bioagente patogênico, ele vai ficar resistente. Então, as medidas de prevenção, elas existem, porém as pessoas, elas não querem praticar, elas não querem pôr em prática, elas não querem respeitar. Então acaba ficando a responsabilidade maior para quem? Para nós profissionais. Então vai ter casos que vocês vão passar, vão orientar com relação a depósitos, a locais, terrenos baldios. Não jogue lixo. Vamos ter cuidado com a caixa, vamos cobrir, vamos vedar a caixa d'água. Vamos ter cuidado com as plantinhas. De vocês orientar, quando vocês forem na outra visita, está tudo do mesmo jeito. Então aqui no nosso município, quando a gente em endemias, ele passa nas residências, então ele faz o seu trabalho, passa as orientações, faz as explicações bem direitinho, faz o seu trabalho. Faz uma segunda visita e identifica se estão pondo em prática aquelas orientações. E oriente no que for necessário. Na terceira visita, se o usuário não tiver pondo em prática aquilo que foi feito, ele vai ser o quê? Multado. Por quê? Infelizmente, estamos tendo que adotar estratégias, medidas, para que os usuários eles sintam, né? Quando mexe no bolso, dizem que quando mexe no bolso, tudo fica mais complicado. Então, adotando medidas, estratégias invasivas, estratégias amplas, uma vez que o usuário, ele na maioria das vezes, não está respeitando medidas de prevenção e controle. Certo? Então, nesse ponto aqui, desses aspectos, né, a gente vê o que? A necessidade de envolver, né, vários profissionais, que vai o que? Além do agente de endemias, além do enfermeiro, vai além da equipe de atenção básica, vai além da estratégia de saúde da família. Então, outras equipes, secretarias, vigilâncias, vão estar envolvidos, vão fazer parte dessas medidas de prevenção e controle e estudos, principalmente na questão de proteção do indivíduo, na questão de vacinas, estudos em cima de estudos. Por quê? Porque as medidas instituídas, na maioria das vezes, as medidas instituídas pelo Ministério da Saúde, secretarias de saúde, não estão resolvendo. E a gente vê isso nos dias atuais, com a pandemia do Covid-19. Medidas de prevenção e controle foram instituídas, porém a população, ela insiste em burlar essas medidas e fazerem o que bem entendem, o que acham certo, pensando somente em si, sem pensar no coletivo. Certo? Com relação ao tratamento, gente, é aquilo que eu falei para vocês, certo? Cada doença, né, cada bioagente patogênico vai ter o seu, como é que eu posso dizer, falando na linguagem normal, o seu veneno. Então, o vírus vai ter um tratamento específico para ele, a bactéria vai ter um tratamento específico para ela. Então, o tratamento das doenças infecciosas, elas sofrem contínuas modificações. Então, as questões das resistências bacterianas, questão do avanço da ciência. Então, cada vez mais, hoje é um tratamento. Aí, o que acontece? Aquela doença, ela
se complica mais, ela vai ficando, aquele medicamento hoje não vai servir mais para aquele determinado problema, então outro já vai ser desenvolvido. Então, na questão de tratamento, a gente vê que vai ser uma coisa ampla. Então, aqui não cabe, o objetivo aqui não é falar, dizer o tratamento de cada doença infecciosa. Não, é falar de uma forma geral, né? E entender esses pontos, esses aspectos relacionados ao tratamento. Avanço da ciência, resistência bacteriana devido ao uso indiscriminado de antibióticos, né? E cada bioagente patogênico, ele vai ter o tratamento específico. Então, antivirais, antibióticos, antifúngicos, então vai ser uma medicação específica, um tratamento específico, que vai estar associado, lembrando que a terapêutica medicamentosa, ela vai estar associada ao aporte social, então ao suporte social. Então não adianta eu ir numa determinada residência, que está lá, a equipe da Estratégia de Saúde da Família vai em uma determinada residência, que tem lá a questão da infecção intestinal, diarreia, criança lá com muita diarreia. Então não adianta ir lá fazer a terapia medicamentosa e não trabalhar em cima dos fatores que estão causando aquela infecção intestinal, por exemplo, aquela diarreia. Então a água, a alimentação, como é que está? Então a terapia medicamentosa, ela sempre vai estar associada ao aporte social, ao suporte social. Então a medicação, o tratamento medicamentoso por si só, ele não vai resolver o problema. E com essa questão de terapia medicamentosa, as pessoas, quando elas têm conhecimento de que há um determinado medicamento para um problema específico, então elas tendem, na maioria das vezes, a não se preocupar. Como é que eu vou me preocupar com uma dor de garganta se eu sei que tem a penicilina, a bezetacil? Então tem muita gente que não se preocupa com aquele problema. Trazendo um exemplo para vocês, gente, não se preocupam com aquele problema porque sabe o que? Então, se eu vou, por exemplo, aqui na maioria das vezes as pessoas passam final de semana, tem as barragens, não sei se aí vocês têm as barragens, então as pessoas juntam as turminhas e vão para as barragens. Então passa um dia lá de molho, toma banho, faz tudo que tem direito. Quando é na segunda-feira, está lá com, podemos dizer, uma inflamação na garganta, uma adenofagia. Então, o que fazem? A primeira coisa que fazem no hospital. Porque lá no hospital tem o que? A injeçãozinha que quando eu tomar vai passar. Então tem gente que já chega sabendo o que vai tomar. Estou com a garganta inflamada, eu vou tomar uma bezetacil. Então cada coisa vai ser, cada patologia, cada doença vai ser um tratamento específico, vai ser um tratamento de acordo com a fase que está na doença, de acordo com o nível, podemos dizer, em caso de doenças causadas por bactérias, que usam todos os tipos de antibióticos e aquela bactéria é resistente. Então, tudo vai ser de acordo com a patologia. E levando em consideração a evolução da ciência e sempre o tratamento medicamentoso, a terapeuta medicamentosa, ela vai estar associada, ela tem que estar associada ao aporte social, principalmente nos casos de pessoas que vivem em vulnerabilidades sociais. Tudo bem? Então, gente, por hoje é só, né? A gente viu, podemos dizer, um contexto breve sobre prevenção, né, de doenças infecciosas e uma consideraçãozinha sobre a questão de tratamento. Espero que vocês tenham compreendido. Próximas aulas, né, o cronograma de vocês, ele especifica algumas doenças para a gente falar. Então aí a gente fala um pouquinho mais a fundo sobre as doenças, então entendendo o panorama de cada uma, tá certo? Então
Daqui a pouco eu estarei liberando o link da atividade. Amanhã o encontro de vocês é com a doutora Leolina. E na quinta-feira o encontro é comigo novamente, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só mandar por e-mail, que eu fico aguardando as dúvidas de vocês com relação ao conteúdo. Dificuldade, o que vocês não entenderam, é só mandar a dúvida por e-mail que eu estarei respondendo, certo? Então, boa noite para vocês, resolvam a atividade e até quinta-feira.